minha pergunta é a seguinte, é a questão, eu acho que eu já até perguntei outro dia para a Ana, mas eu vou fazer aqui de novo, porque eu acho que foi no Instagram lá. É a questão dos meus bolos, né? Assim, antes eu fazia uma outra massa, aquela espumosa lá, sabe? Com óleo. Sim. E aí ele não rachava, né? E agora, um ou outro às vezes, não são todos, tá trincando o chantilly. Eu não sei se é o meu recheio, se eu acho que o recheio não é. Eu acho, não sei se é a questão da quantidade da calda do bolo, né? Por ser a massa manteigada, às vezes eu molho um pouquinho a mais. Eu tô achando que pode. Eu não sei se é isso. Aí ele chega, vai ter na geladeira, tudo bem, daí uma hora e pouquinho que eu olho, ele tá começando a trincar. Eu tento arrumar e tal. Sim, mas... sim. Me fala uma coisa, você viu que tem uma tabela dentro do curso com as quantidades certinhas, né? Pra gente montar o bolo em cima da balança. Uhum. Ali tem a quantidade de calda, que já foi testada por mim e tudo mais, para que vocês não errem essa quantidade de calda. Porque eu, no meu início, uma das coisas que eu mais errava era a quantidade de calda. Primeiro porque o cliente, ele tem, às vezes ele vem falando, eu gosto de um bolo muito molhadinho. E a gente no início, quando a gente está começando, a gente quer agradar todos os clientes, a gente não quer perder nenhum cliente, né? Essa é a verdade. Como se a gente não tiver um padrão bem definido, a gente acaba mudando em relação ao pedido do cliente. Tem cliente que quer mais recheado, a gente vai lá e bota um pouquinho mais de recheio. Outro quer uma fruta fresca, você sabe que não pode, mas você vai e coloca. Outro quer mais molhadinho, mais seco, então a gente fica mudando de acordo com o que ele está pedindo. Isso é normal, eu também passei por isso e errava muito por conta disso. Até que eu defini um padrão, né, realmente, e aí tudo pesadinho. Depois, conforme for passando tempo, eu já não passo mais em cima da balança, porque eu já cheguei, o meu olho já é uma balança, tantos anos fazendo, já não preciso mais pesar. Mas para quem está no início, o ideal é fazer pesando até que se acostume realmente com aquelas quantidades. Talvez a sua outra massa, você já sentisse ela um pouco mais molhada ou mais fofinha, ou você não estava acostumado com a massa manteigada, e molhava até menos. E agora com a massa manteigada, como ela fica na geladeira, ela dá a sensação pra gente que ela fica muito dura, muito firme, a gente acha que precisa molhar mais, né? A gente tem essa falsa sensação de que a gente precisa molhar mais. Mas a gente esquece que passando o tempo, quando ela estiver na mesa do cliente, ela vai voltar a ficar totalmente fofinha. Você pode fazer até esse teste dentro da sua casa. Tira a sua massa da geladeira e deixa ela em temperatura ambiente. Ou coloca um pouquinho no micro-ondas, coloca 30 segundos no micro-ondas. Você vai ver que a sua massa volta a ficar totalmente fofa. Como é o mesmo comportamento da manteiga e da margarina. Fora da geladeira, elas amolecem. Então a massa manteigada segue esse mesmo padrão. Então não precisa se assustar que a massa manteigada realmente, a gente quer que ela fique firme na geladeira, porque isso facilita a nossa montagem, facilita a nossa decoração, ela estando firme, facilita o nosso transporte, porque o bolo fica super seguro para ser transportado, então por isso que eu utilizo a massa manteigada. E o ideal é que você realmente siga a quantidade proposta de calda, sem exagerar. Agora me fala uma coisa, como é que é essa rachadura que você está identificando? Porque existem dois tipos de rachadura. É bom que a gente já esclarece isso, porque eu sei que é perrengue para muita gente e tem dois tipos para a gente identificar. Tem uma rachadura que normalmente é assim na vertical e ela realmente é por conta de um problema interno no bolo. Pode ser o excesso de calda, às vezes não é excesso, porque você pesou na balança, mas Ana, eu pesei, mas você colocou muito de um lado e menos do outro. Então no peso lá da balança vai até estar certo, mas se você molhou mais um lado do que o outro, se você não distribuiu a calda na sua massa de forma uniforme, ele pode tender a vazar naquela parte da massa que ficou mais molhada. Então tem que se atentar como você também distribui a calda na sua massa. Por isso que eu falo, a bordinha lá do bolo, onde vai ter a camada de contenção, não precisa molhar. Aquela parte a gente mantém, porque aquilo ali faz parte da estruturação, vai ajudar a ter um bolo bem estruturado, tá? Então, se for assim, normalmente é um problema lá dentro. A maioria dos problemas internos é por calda, mas também pode ser por conta de um recheio, ou porque você exagerou na quantidade de recheio e a sua massa não suportou, ou você cortou uma massa muito fina e botou realmente muito recheio, aí a massa também não suporta e acaba rachando e vai refletir no chantilly, ou realmente é a calda. Normalmente, quando é a calda, se você abrir, eu fiz muito isso no meu processo, porque eu consertava muitos erros assim, eu abria e secava a minha massa lá por dentro e eu realmente via no papel toalha, eu até de sentir que realmente estava encharcado ali naquele ponto. Ou em algumas vezes eu até via mesmo a gotinha escorrer, a gotinha de calda escorria mesmo e abria essa rachadura no meu bolo. Então,
Quando é uma rachadura assim vertical, normalmente é um problema interno, aí você tem que se atentar ao que você está fazendo de errado. Se realmente é calda, se é um recheio fora do ponto, se é um recheio em excesso, se eu fatiei a massa muito fina, alguma coisa dessas. Agora, quando é um outro tipo de rachadura, quando é uma rachadura horizontal normalmente, ou é uma rachadura que está no detalhe do chantilly, às vezes você usa uma espátula de textura e racha bem certinho ali na espátula de textura, ou são micro rachaduras por várias partes do bolo, esse tipo de rachadura é um erro no chantilly. Ou porque você aplicou pouco chantilly e aí ele resseca com mais facilidade, então camada muito fina de chantilly na lateral do seu bolo ou no topo do seu bolo, se tiver muito fino, mesmo que esteja hidratado da forma correta, o muito fino na geladeira tende a dar essa rachadura, essas micro rachaduras que eu falei. Então não pode ser muito fino, às vezes a gente até aplica a quantidade certa. Mas como está ainda aprendendo a espatular, acaba arrancando demais na hora da espatulagem e aí fica uma camada muito fina sem querer. Então se atente também na hora de aplicar no saco de confeitar para fazer a camada grossinha e também na hora de espatular, para você ver se você não está arrancando o chantilly na sua espátula. Aquele chantilly que foi aplicado é para ser alisado, não retirado na espátula. Então se está saindo muito chantilly na espátula, repõe no seu bolo. E outra coisa que pode ser, não hidratou da forma correta o chantilly, então ele tende a rachar com mais facilidade. Ou a temperatura da sua geladeira está muito gelada. A geladeira não pode estar muito gelada, senão também corre o risco de rachar, principalmente se for ficar de um dia para o outro na geladeira o bolo, sabe? Aí você ajusta para deixar a sua temperatura da geladeira o mais quentinha possível, tá? Então tem vários pontos aí que você precisa se atentar para que não venha acontecer esse probleminha de rachadura, tá? Mas pela rachadura você consegue mais ou menos identificar o erro, pelo formato dela, entendeu? Se acontecer em alguma outra vez, você tira uma foto para mandar pra gente. Tá, uma vez foi na vertical, aí eu acho que deve ter sido Sim. a cauda. Uhum. E uma outra vez foi em cima dele, ele tava dando os micro rachaduras é porque ressecou o chantilly, com certeza. Você deve ter passado pouco no topo. Sabe aquele tipo de bolo que é semi-naked, que quase você vê a massa? Esse tipo de bolo é batata para rachar, porque é uma camada muito fina. Se você deixar ele muito tempo na geladeira, ele corre sério risco de rachar por conta disso, porque resseca mesmo o chantilly, entendeu? Uma coisa que você pode fazer também é, quando for guardar na geladeira, colocar numa caixa, também ajuda. Coloca. Porque antes, Ana, eu usava aquele outro chantilly, o Amélia normal, né? Aham. Nunca rachou, eu tô achando que é a questão da calda mesmo que tá pegando mais, sabe? Pode ser essa questão de você tá estranhando ainda a massa amanteigada e tá querendo molhar ela um pouco a mais, né? Pode ser bem isso mesmo. Mas aí se atenta a essa quantidade e também é isso que eu te falei, molha uniformemente, não deixa a calda toda para um lado, que isso também pode fazer rachar em algum ponto, entendeu? Sabe, eu costumo assar os meus bolos só rapidinho, que tem que passar para outra. Em disco, eu não faço numa forma só, eu já nas formas em disco para sair os discos certinhos. Show. E os meus tá em média assim, de 2 centímetros de espessura. Tá bom? Isso aí eu gosto de, quando eu corto a minha massa, eu corto com 2,5. Então se você não estiver dando para 2,5, mas aí também o bolo fica alto, vai depender do padrão que você quer. Eu gosto de bolo com 14 centímetros de altura, até 15 centímetros de altura. Eu já gosto de um padrão de bolo mais alto. Se você quiser um padrão de bolo mais baixo, não tem problema deixar com 2. Mas aí você se atenta também, porque o recheio, a camada do recheio não pode ser maior do que a camada de bolo, tá? Então se atenta em relação a isso, tá? Mas é só isso. Se você quiser mais altinho, aí você bota um pouquinho mais de massa na sua forma. E também cuidado para não ressecar a sua massa, tá? Ela vai assar muito mais rápido, só se atenta a isso também para não ressecar a sua massa no forno. Ela vai passar menos tempo no forno do que, isso, né? Fica direitinho, a massa fica excelente. Então tá ótimo. Eu acho que essa questão que eu tô pegando é a questão, às vezes, do recheio da calda. Pode ser. Você já fez algum teste pra sua casa, assim, pra provar ela depois de molhadinha, depois de recheado? Já. E você achou seca? O que você achou? Não, eu achei molhada. Mas mesmo assim você tá querendo molhar mais? Será? É aquela questão, o cliente fala, eu gosto de bolo bem molhadinho. Quando o cliente costuma falar, até hoje eu recebo clientes falando isso. Quando não é um cliente que já é meu cliente, né, que já está acostumado, eles falam esse tipo de coisa. E eu sempre alerto, olha, não é uma torta. Nosso bolo é um bolo alto, é um bolo estruturado. Eu quero te entregar um bolo que vai ficar exposto na mesa da sua festa com tranquilidade. Então, realmente, eu tenho uma medida que eu posso molhar. Não é tipo torta, é um bolo mesmo. Você vai sentir a massinha, mas a massa é deliciosa. Eu também falo, né, as qualidades. Falo que o recheio é muito saboroso e tudo mais.